O filho do Lorde Demônio terá que se tornar um exorcista para lutar contra o próprio pai. O anime começa mostrando algumas chamas azuis que surgiram numa igreja, onde um grupo de exorcistas lutavam para realizar um ritual. Então, um por um foram consumidos pelas chamas, e toda a igreja se queimou em meio a esse caos. Depois vemos o protagonista, um rapaz chamado Rin. Ele estava andando tranquilamente pelas ruas. Aí ele viu Shiratori e seus amigos atirando nos pássaros. Enfurecido com suas ações, eles discutiram. E a discussão terminou com Rin atacando violentamente o grupo de Shiratori. Após a briga, Rin voltou para a igreja, o lugar onde ele vive, e foi repreendido pelo padre Shiro. Ele viu Rin todo machucado e o acusou de entrar numa briga, mas Rin se recusou a confessar. Então Shiro acabou ficando irritado e bateu nele. Minutos depois apareceu Yukio, que decidiu curar as feridas de seu irmão. Apesar de serem gêmeos, Yukio e Rin tinham personalidades bastante diferentes. Enquanto Yukio era um adolescente quieto e inteligente que ganhou aceitação numa escola de prestígio, Rin era uma pessoa imprudente que causava problemas. No momento que Yukio curava a mão ferida de Rin, ele mencionou que iria se mudar para o dormitório de sua escola. Depois disso, algumas pessoas ofereceram emprego para o Rin no supermercado, embora ele não estivesse muito animado devido ao seu histórico de ser demitido por causar problemas. No dia seguinte, enquanto Rin se preparava para ir na entrevista de emprego, ele viu Shiro acalmando uma garotinha chamada Yui, que estava com problemas com espíritos. E como exorcista, ele interveria se houvesse algum problema, então Yui e sua mãe foram embora. Rin se aproximou de Shiro e zombou dele falando que não faz sentido lutar contra algo que não existe, mas ele respondeu que os demônios existem e podem ser encontrados nas almas dos humanos. Após falar isso, o padre ajudou o protagonista com a gravata e o mandou para a entrevista. Momentos depois, Rin chegou ao supermercado sentindo-se inseguro sobre suas chances de ser contratado. Então ele foi ordenado a colocar as caixas para fora, e ele estava indo muito bem, até chegar na última caixa e derrubar em sua chefe. Depois quebrou uma torneira bem na frente dela, e ao carregar os carrinhos em fileira, acabou os derrubando em cima dela novamente, e levou uma bronca por isso. Sua colega de trabalho tentou animá-lo oferecendo uma comida, só que era muito ruim. Sendo assim, ele usou um molho especial e a comida ficou deliciosa. Com o sucesso da comida, a chefe resolveu experimentá-la e gostou. Dessa maneira ele foi contratado e nem estava acreditando. Rin deu a boa notícia para o seu irmão e seu pai falou que teria um jantar especial naquela noite. Em seguida, ele pegou o cachecol da Yui e lembrou quem era ela. Foi aí que ele viu uma criatura parecendo um macaco e correu atrás dela. Nessa correria, ele esbarrou em algumas coisas, e quando a criatura subiu nas caixas, acabou as derrubando em cima de Yui. Porém, Rin conseguiu salvar a garota. Mas ainda assim ela ficou desacordada. Rin não apareceu no jantar, então Yukio foi atrás dele e o encontrou no parque. Ele estava envergonhado por ter sido demitido por causa de suas ações, então Yukio disse para ele explicar o que aconteceu. Mas Rin ficou nervoso dizendo que eles não entenderiam. Quando eles voltaram para a igreja, se depararam com o pai de Yui agradecendo pelo que Rin fez, e assim ele viu que ela estava bem. Yui disse que ela é atormentada por fadas do mal em seu quarto durante a noite, e como seu pai não acredita, ele disse que ela tinha uma imaginação fértil. Rin ficou nervoso e disse para ele acreditar em sua filha, mas logo foi interrompido por Shiro, que entregou um amuleto para protegê-la do mal. Rin ficou de castigo e ainda recebeu a conta de todo o dano causado no supermercado. No outro dia, ele leu uma carta de despedida de Yukio, e quando olhou pela janela, viu várias criaturas pequenas flutuando na rua. Aí o Shiratori o chamou, e mesmo estando de castigo, ele saiu. Eles foram até um beco e Shiratori pediu desculpa pelo ocorrido do outro dia. Shiratori ia frequentar a mesma escola de Yukio, e não queria que seus pais ficassem sabendo o que aconteceu, então ele queria subornar Rin pelo silêncio. Rin recusou e disse que não ia contar nada, mas ele insistiu e zombou da família do Rin por eles serem pobres e não ter dinheiro para pagar a escola. Nesse momento o protagonista perdeu a paciência e partiu para a violência, só que ele não esperava que Shiratori fosse se transformar num demônio. Os amigos dele seguraram Rin e não estavam enxergando aquele ser. Shiratori pegou uma barra de ferro e já estava prestes a queimá-lo. Rin gritou para parar e dele saiu chamas azuis. Ele ficou sem entender e os outros correram. Então foi revelado que ele é o herdeiro de Satã. Já o demônio se apresentou como Astaroth e o convidou para ir com ele, dizendo que o Lorde Satã estava o aguardando. Shiro apareceu com suas palavras de exorcismo e desviou muito fácil do ataque, e ao jogar Astaroth no chão, conseguiu exorcizar. Rin ficou chocado em ver aquilo. Aí Shiro explicou que essas criaturas são demônios e que o mundo é composto por duas dimensões. Os humanos vivem no mundo material chamado Ásia, o outro é o mundo vazio habitado por demônios, Gehenna. Ao possuir todas as substâncias materiais daquele mundo, os demônios estão conseguindo invadir Ásia. O demônio de Rin foi despertado, agora ele precisa se esconder de outros demônios,
e a verdade é que ele é filho de um demônio gerado por uma humana. Assim que mais criaturas surgiram, eles se prepararam para fugir. Então mostrou um flashback da infância de Rin, onde ele sabia que ele não era normal e era chamado de demônio. Shirou e Rin estavam correndo pela cidade e o padre ia se livrando dos demônios que apareciam, até que eles ficaram cercados por ghouls, demônios que se apoderavam de cadáveres. Shirou arremessou uma granada com água benta e assim eles fugiram. E eles tinham que correr, porque depois do pôr do sol era quando os demônios agiam mais livremente. Shiratori recobrou a consciência, mas não se lembrava de nada, então seus amigos tentaram se aproveitar da situação para conseguir dinheiro, só que não deu certo. Seus amigos falaram novamente sobre o que aconteceu, e dessa vez ele se lembrou do Rin e ficou falando o nome dele com bastante ódio. Após os rapazes fugirem, Shiratori foi possuído outra vez. Shirou foi informado que a barreira da capela foi reforçada e pediu para usarem um tipo de água benta que é mais forte. Ele levou Rin até o porão e ao destrancar um baú, lhe mostrou a espada Kouma, uma espada demoníaca que contém o poder de Rin que foi selado. Ele disse que não é para entregar a espada para ninguém, e se Rin a retirar da bainha, seus poderes despertarão e ele nunca mais voltará a ser humano. Yukio não herdou os poderes demoníacos, somente Rin. Ele perguntou por que não contou a verdade antes. Shirou explicou que ia cuidar dele enquanto ainda fosse humano. Essa foi uma condição para ele poder viver. Nesse momento, o Astaroth conseguiu quebrar a barreira usando o caminhão. Com isso, ele e outros demônios entraram. Ele segurou a perna de Rin, mas foi atingido por água benta. Em seguida, Rin foi aconselhado a se esconder até o amanhecer, que é quando os demônios ficam mais fracos. Shirou entregou um telefone e disse para ele ligar para o seu melhor amigo assim que sair da capela, porque ele com certeza o protegeria. Shirou voltou para a parte de cima e trancou Rin. Enquanto isso, os exorcistas lutavam contra os demônios, fazendo até mesmo invocação para lutarem com o máximo que podiam. Rin estava tentando voltar, enquanto ainda caía a ficha de que ele era um demônio, pois todo esse tempo ele viveu como humano. Os exorcistas estavam conseguindo matar os demônios mais fracos, porém Astaroth estava dando bastante trabalho e derrotou alguns deles. Depois ele se transformou em outro monstro. Foi quando Rin apareceu jogando uma ferramenta nele, então Shirou o exorcizou mais uma vez e resolveu o problema. Ao perceber que eles estavam querendo levar Rin para um lugar seguro, ele ficou nervoso achando que estava sendo dispensado por ser um péssimo filho. Assim os dois começaram a discutir sobre família, mas ele levou um tapa quando disse pro Shirou não fingir ser seu pai. Então Rin entendeu o recado e já estava de saída. Nessa hora Shirou sentiu algo e se ajoelhou. As lâmpadas estouraram e ele já estava possuído pelo Satã com as chamas azuis. Rin ficou sem entender. Aí o Satã se apresentou como o deus de Gehenna e seu verdadeiro pai, e queimou os outros com muita facilidade. Asya não suporta o poder de Satã, por isso as coisas que ele possui não duram muito tempo, e esse é o motivo da mãe de Rin estar morta. O portão que liga os dois mundos foi aberto, e Satã queria que Rin fosse com ele. Diante dessa situação, as chamas azuis também apareceram em Rin. Ele foi pego e arrastado por seu pai, depois foi jogado no portão e gritou por ajuda. Enquanto Satã gargalhava, Shirou foi capaz de controlar seu corpo e enfiou a agulha no seu peito, afirmando que Rin era seu filho. Dessa maneira, seu corpo caiu no chão e Satã foi saindo aos poucos, dizendo que o portão não se fecharia, e assim os dois afundaram. Momento em que mostrou quando Shirou disse que Rin não era filho de um demônio, e sim de um humano. Rin saiu do portão se apoiando em sua espada. Em seguida, retirou da bainha, despertando seu poder enquanto os outros viam tudo. Ele ficou com a aparência de um demônio, então ele golpeou o portão e assim conseguiu fechá-lo. Só que infelizmente Shirou estava morto, fazendo Rin chorar, e Yukio chegou e foi correndo até seu pai. No velório de Shirou, todos haviam saído e ficou apenas o Rin olhando para o telefone que recebeu. Ao fazer a ligação, outro celular tocou perto dele e apareceram alguns homens, inclusive Mephistopheles, um homem que Shirou mencionou. Ele é o representante dos Cavaleiros Seijuji do Japão, um grupo de exorcistas. Como Rin era filho do Satã, ele podia ser um perigo para a humanidade, por isso ele teria que ser eliminado. Ele pensou que ia ser protegido, mas não foi bem assim. Ou ele seria morto, ou teria que matar todos eles e fugir. Entretanto, ele pediu para se unir aos exorcistas, dizendo que vai derrotar Satã. Mephisto ficou surpreso e começou a rir, mas ele acabou aceitando, porém deixou claro que o destino que o aguardava seria triste e doloroso. Rin não se importava e estava disposto a se tornar um exorcista, e é assim que o episódio 2 acaba. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! I go you preto never city go my shadow. Fora Joe Pop mal eu uso bigolaro. Baby coach uma vez e também vai traco. Endo suprime, roving to velho. Até on no fogo.